Moisés, tira as tuas sandálias. Moisés estava diante de um quadro inesperado. Um arbusto pegando fogo no deserto. Só que tinha um detalhe que era muito importante. Aquele fogo não extinguia a árvore. E isso chamou a atenção de Moisés. Ver fogo no deserto era coisa comum naqueles dias. Mas o arbusto não ser consumido era incomum. E Moisés prestou atenção nesse detalhe e chegou-se para verificar por que aquele arbusto não se consumia. E de repente, ele ouviu uma voz: tira a tua sandália, Moisés. Tira a tua sandália. O que isto queria representar? Tira as tuas sandálias, Moisés. Aqui ele estava dizendo para Moisés que ele ia entrar numa outra fase da vida. Ali seriam respondidas as questões para Moisés. Ali iria encontrar as respostas para suas indagações. Já fazia 40 anos que Moisés estava ali no deserto. E Moisés meditava nos passos que deu, pois dentro dele ele tinha uma revelação. Ele seria o libertador do seu povo. E um homem, na categoria de Moisés, que foi preparado em todo estudo, no melhor estudo de sua época, 40 anos. E nessa primeira fase dos seus 40 anos, ele recebeu tudo que a humanidade podia dar de melhor para ele. E a sua posição era uma posição altamente privilegiada. Ele devia ser o sucessor do faraó. Foi preparado com essa intenção. E quando chegou aos 40 anos de idade, um homem em sua plenitude, Moisés tentou realizar aquilo para o qual, na sua intimidade, dizia que ele era destinado a fazer. E Moisés o fez. Resultado: fracasso. Moisés fracassou no seu intento. O próprio povo que ele queria libertar disse a ele, através de um dos seus personagens: quem colocou você como nosso juiz? Que questão foi essa? Essa questão passou 40 anos. Moisés meditando nela. Quem colocou você como nosso juiz? E Moisés teve que fugir para o deserto. E 40 anos, sem dúvida alguma, ele se perguntava: quem o colocou como juiz? Quem colocou essa ideia dentro dele que ele seria o libertador de Israel? Ele não tinha condições humanas para responder. Dentro das sandálias humanas ele não encontrava resposta, pois ele seguiu aquilo que sua intimidade lhe dizia: você vai ser o libertador de Israel. E quando chegou na sua plenitude, com todo estudo, com toda competência, ele agiu dentro das competências humanas, das habilidades humanas. Resultado: não deu certo. E agora ele estava ali, 40 anos. E de repente, agora ele vê aquele arbusto pegando fogo. E daí? O fogo não se consumia. Não consumia o arbusto. Ele se aproxima. Aí
acontece algo sobrenatural de novo, a segunda etapa. Daquele arbusto sai uma voz: Moisés, tira essa sandália. Tira essa sandália. Em outras palavras, Moisés, agora você vai tirar os seus pensamentos. Agora, Moisés, você vai entrar no caminho sobrenatural. Você não vai mais caminhar com as tuas sandálias. Você não vai caminhar mais baseado nos teus conhecimentos. Os teus conhecimentos. Agora você vai andar baseado na palavra de Deus. Agora era a hora da grande mudança na vida de Moisés. Moisés deixaria de olhar o que o olho vê para olhar agora o que Deus determinasse para ele. Moisés iria olhar para a palavra de Deus. Ele tinha que tirar a sandália de seus pés. Ele tinha que tirar os apoios e argumentos humanos que ele tanto aprendeu nos seus estudos e na sua vivência. Agora ele não viveria mais das observações humanas. Agora o seu olhar devia estar num outro patamar. E esse patamar é a palavra de Deus. A partir de agora, ele andaria no sobrenatural. É este convite que Deus hoje faz para todo cristão e para toda a humanidade, pois o Evangelho é o amor de Deus para todo o mundo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Com que propósito? Com o propósito de Deus dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não morra, mas ganhe a vida eterna. O objetivo da nossa vida aqui é nos colocarmos na condição de podermos ver o outro lado. Existe uma vida, e essa vida é chamada vida eterna. Deus quer que nós mortais nos apercebamos que existe uma vida eterna. Mas para termos as lentes para ver essa vida eterna, temos que nos despojar das lentes humanas, dos conceitos humanos, de tudo aquilo que a vida da humanidade e os estudos das humanidades nos passaram. As lentes humanas não podem ver a vida eterna. A vida eterna está além das lentes humanas. É isso que Deus quer que o homem faça. Despoje-se das lentes dos estudos das humanidades e se aproprie das lentes de Deus. E as lentes de Deus nós vamos encontrá-las nas Escrituras Sagradas. As lentes de Deus são compostas das boas novas. Jesus Cristo veio trazer as lentes certas. É com estas lentes que Jesus Cristo trouxe há 2000 anos atrás que nós vamos ter a condição para enxergar de uma forma clara a vida eterna, para enxergar de uma forma clara o reino de Deus. Jesus Cristo disse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus disse essas palavras já faz 2000 anos. Mas nós, com as lentes foscas do humanismo humano, veremos
de formas distorcidas as palavras que o reino de Deus é chegado. As lentes humanas são lentes foscas, não conseguem ver de forma correta as palavras de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. Elas vão ver essas palavras de Jesus Cristo de uma forma totalmente distorcida. É necessário mudarmos as nossas lentes. É necessário que haja mudança de nossas lentes. Temos que nos despojar das lentes dos ensinamentos humanistas, pois estas lentes humanistas são como vidros foscos, através dos quais olharemos de forma distorcida as palavras de Jesus Cristo. Temos que nos despojar de tudo que é humano, desses conceitos humanos, desses conceitos do humanismo atual. E temos que nos apegar nos conceitos de Jesus Cristo. Somente olhando as Escrituras sagradas através do olhar de Jesus Cristo é que teremos a configuração exata do que é o reino de Deus e vamos entender as palavras da vida eterna. É época de fazermos o que fez Moisés. Tira a tua sandália dos pés, Moisés. Agora você está pisando em território santo. Esse território santo, no seu bojo, aos acontecimentos, às evidências sobrenaturais, é a partir deste lugar que você vai ver aquilo que Cristo fez. E vai entender o que Cristo disse. O que eu fiz, vocês farão. O que eu fiz, vocês farão. E o que é que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo fez milagres. Jesus Cristo curou doentes, limpou leprosos, deu olhos a cegos e até mortos foram ressuscitados. E ele disse, estas coisas que eu fiz, vocês também farão. Pois eu dou a vocês autoridade sobre toda a autoridade do inimigo. E no meu nome vocês expulsarão demônios e vão curar enfermos. Esse é território santo. Esse é o território da sarça ardente. Cada um que quer atravessar por esse território terá que despojar-se de suas sandálias. Terá que tirar as lentes dos ensinamentos humanistas de hoje e colocar em seu lugar as lentes de Jesus Cristo, as suas palavras, crer nela, pois somente aqueles que crerem verão a glória de Deus. E nos lembrar que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não pelos conceitos dos homens. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esta palavra é maravilhosa, pois está dizendo que está ao alcance de qualquer pessoa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Pois Deus não faz acepção de pessoa. Todos podem chegar-se confiantemente ao trono de Deus e obter as suas respostas. Essa é a grande boa nova. Para Deus não tem privilegiados, não tem cargos privilegiados para Deus. Deus nos considera como seus filhos, quando nós cremos nas mensagens de Jesus Cristo. E seremos vistos por Deus com este ponto de vista, filhos,
amigos de Deus. Nós somos compartilhadores da mesma herança. E a herança de Deus está onde? Nas palavras de Jesus Cristo. Ele disse: eu entreguei minhas palavras a vocês. Agora vocês conhecem minhas boas novas, minhas mensagens. Isto coloca vocês na condição de amigos de Deus. Vocês não são mais servos de Deus. Vocês são colocados na condição de amigos de Deus, na condição de filhos de Deus. Como filhos de Deus, vocês farão o que eu fiz. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Como filhos de Deus, nós faremos o que o Filho de Deus fez aqui na terra. Por isso que ele disse: o que eu fiz, vocês farão. Pois temos as mesmas palavras que Deus deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos as entregou. Podemos fazer o que ele fez. É uma boa nova, não é?